Hey you, what's up? How's it going? Get ready for one more video lesson. Are you doing fine today? Are you ready to improve your English skills? I bet you are, I bet you are. Seja bem-vindo a mais uma lição de gramática. Hoje é a lição parte 3 dessa sériezinha que a gente começou, né? A parte 3 e parte final aqui dessa estruturas de verbos, né? Verbos que quando seguidos de outro verbo, você sabe, tem duas opções aí. Às vezes pode usar tanto faz, ou infinitivo ou gerúndio. Na aula passada a gente viu os verbos que são seguidos somente pelo infinitivo e agora para fechar os verbos que são seguidos somente pelo gerúndio, né? O gerúndio que é a forma ing, ing form. Vamos lá, sem mais delongas, o verbo enjoy, por exemplo, né? O verbo curtir em inglês. Ele sempre quando seguido de outro verbo, quando você diz, né, eu curto assistir filmes. I enjoy watching movies. Infelizmente aqui você só tem uma opção. Você não pode dizer, né, eu curto assistir filmes. I enjoy to watch is not correct. Por que, né? Se eu for dizer eu gosto de assistir, essa forma está correta. I like to watch, beleza? Mas infelizmente tem essas regrinhas gramaticais e alguns verbos são mais chatos, eles não admitem as duas formas, como o verbo like, você lembra? É um verbo aí que é fácil de usar, porque tanto faz, você pode dizer I like watching, I like to watch, só que o enjoy, curtir, fazer alguma coisa, somente seguido do ing. Se você vai dizer eu curto ler, I enjoy reading, e assim por diante. Todos os verbos aqui dessa listinha de hoje são somente seguidos pelo gerúndio. Vamos lá? Além do verbo curtir, enjoy, o verbo adiar, postpone. Admitir em inglês, fácil, admit. Verbo evitar em inglês, repeat, ok? Avoid. Imagine. Finish. Consider. Por considerar, né, como no português. Esse verbo é o verbo negar, deny. Isso, negar, fazer alguma coisa, que você fez alguma coisa. Deny. No, I didn't do that. I deny. Arriscar, risk. Fancy. Fancy como adjetivo significa chique, né? Quando você diz um restaurante chique, a fancy restaurant, mas o curioso é que como verbo, o verbo to fancy significa querer. Isso é um sinônimo para o want. Tá a fim de fazer alguma coisa é o verbo fancy. Keep. Manter, seguir, fazendo alguma coisa. E esse verbo aqui também não confunda. Mind, que como substantivo, mind significa mente, só que como verbo, o que é o verbo to mind? É o verbo importar-se. Então não confunda aí o verbo importar-se, to mind. Sempre que houver um outro verbo após, você sabe, com esses verbos, somente use o gerúndio. O primeiro exemplo aqui é o verbo evitar. O Chris evita. Chris avoids. Evita o quê? Fast food. Ele evita comer. Então aqui, em português, é o infinitivo. Ele evita comer. Em inglês é o ing, mas não é ele evita comendo. E sim, né, a tradução seria ele evita comer, só que no inglês o verbo evitar, evitar fazer alguma coisa, vai ser sempre seguido da forma ing do próximo verbo. Beleza? Então, ele evita comer fast food. Repeat. Chris avoids eating fast food. Verbo querer, fancy. Ela quer, she fancies. Então ela está afim de tomar uma cerveja, ela está afim de, né, ter uma cerveja agora. Repeat. She fancies having a beer now. Good pronunciation. Então aqui o verbo no ing, né? Então se fosse ela quer sair com as amigas. She fancies going out with her friends. Lembra que depois desse verbo
ing. Se fosse o verbo quer, ela quer, é que você está dizendo praticamente a mesma coisa. O verbo fancy é um sinônimo para o verbo want, o verbo querer. Só que, você lembra que o verbo querer é somente seguido do infinitivo. She wants to go out. Você só troca o verbo, está dizendo uma frase muito parecida, só que aí, com o verbo fancy, tem que somente o ing. She fancies going out. She fancies, repeat, having a beer now. Boa, uma frase muito comum em inglês é: você se importa de fazer alguma coisa? Que eu estou pedindo para abrir a janela. Ah, por favor, você se importa de abrir a janela? O verbo importar-se, mind. Sempre você vai pedir um favor aí, você se importa de fechar a porta? Você se importa de abrir a janela? O verbo depois do mind com o ing aqui. O verbo abrir, open, opening. Repeat. Do you mind opening the window? Yes! E o outro exemplo com o verbo arriscar, também o verbo arriscar somente seguido do ing. Então, arriscar, nós não podemos arriscar perder, tá o verbo aqui lose, losing. Repeat. We can't risk losing our jobs. Yes! E lembrando que a forma negativa é só botar o not. Negative form, not, mais o verbo no ing, lembrando que aqui nesses casos não usa o auxiliar. Como por exemplo aqui o verbo curtir. Eu curto ler, I enjoy reading. Se eu for dizer eu curto não ler, é um exemplo meio estranho, mas seria I enjoy not reading. E o primeiro exemplo aqui é eu curto não ter que acordar. O verbo ter que, have to, ter que levantar, né, cedo. Eu curto não ter que levantar cedo. I enjoy not having to get up early. Repeat. É bom, menos no domingo, né? A gente não precisa acordar cedo. Eu curto não ter que acordar. Lembrando, I enjoy don't have to, que é o erro mais comum usar aqui o don't. Não, é somente o not. A forma negativa é só botar o not antes do verbo, ok? Próximo exemplo é a mesma coisa. Eles estão considerando não viajar, not traveling. Repeat. They are considering not traveling this year. Yes. Lembra de nunca usar auxiliar aqui. They're considering don't travel, que é o engano mais comum que eu escuto às vezes dos meus alunos. They're considering don't travel. Não, they're considering not. E claro, o verbo aqui vai vir com ing, not traveling, porque você sabe, depois do verbo considerar, consider, o verbo em sequência somente no gerúndio. Beleza? Dá uma atençãozinha para essa lista aqui. Você tem que saber que depois desses verbos, ing. E depois de alguns desses verbos, a gente também, vamos ler aqui a explicação. Depois de alguns desses verbos também podemos usar um object pronoun ou um substantivo, que também é uma estrutura que a gente já viu na outra aula, que sim, tem dois verbos em sequência, que é o verbo imaginar, imagine, e o verbo surfar, surfing. O verbo seguido do imagine somente no ing, então por aqui está surfing, mas entre os dois verbos é possível botar aí um substantivo, como é o vô Ted, grandpa Ted, ou poderia ser ainda um object pronoun aqui entre os dois verbos, mas a estrutura ela mantém-se a regra de usar o ing para o segundo verbo. A gente pode botar algumas informações entre esses dois verbos. Por exemplo, não consigo imaginar o Grandpa Ted, o vô Ted surfando. Repeat. I can't imagine Grandpa Ted surfing. Yes. E aqui o verbo keep também é sempre seguido do ing. Então, manter trabalhando, keep working. Mas ainda tem um object pronoun aqui entre os dois verbos. A gente pode botar aí mais informações, mas a estrutura mantém-se, né, de sempre com os verbos da lista aqui. O keep é um deles, tá aqui o keep. Você vai usar o
ing no verbo em sequência, então eles vão manter você trabalhando aqui. Repeat. They will keep you working here. Uma estrutura muito comum de ing é depois do go. Ir às compras, go shopping. Ir pescar, go fishing. Ir nadar, go swimming. Muitos verbos, muitas ações, atividades em inglês, elas podem ser usadas com o go e depois do go, o verbo então em seguida vai vir no ing, beleza? Usamos o ing com alguns verbos depois do go. Vamos ir às compras. Let's go shopping. Nós vamos pescar amanhã. We will go fishing tomorrow. Nesse caso, você poderia, não precisa necessariamente usar o go. O verbo to fish é o verbo pescar, mas é mais comum dizer ir pescar. Em algumas atividades é mais comum usar assim, mas poderia ser, esse mesmo exemplo, nós vamos pescar. We will fish. Não necessariamente você precisa usar o go, mas é mais comum usar. Nós vamos ir pescar. We will go, e aí sim, fishing. Tanto faz. Você pode dizer we will fish. We will go fishing. É mais comum dizer dessa forma. Você pode usar da outra, mas com esses verbos aqui, ir nadar também, é muito comum de usar o go. Eu não quero ir nadar hoje. Repeat. I don't want to go swimming today. Também estaria correto só usar o verbo swim. Eu não quero nadar. I don't want to swim. Or I don't want to go swimming. Depois do go, então essas atividades vão vir com o ing. Alright. Attention. Agora a gente vai ver uma regrinha importantíssima. E é uma regrinha boa, porque ela não tem exceções. A maioria das regras tem exceções em inglês, mas attention, depois de uma preposição, sempre que você tiver uma preposição e depois um verbo, se o verbo estiver logo após a preposição, o verbo sempre vem no gerúndio. É um dos pilares aí da gramática em inglês. Preposição mais verbo, verbo no ing. Você tem que memorizar agora, hoje, essa regrinha que vai te quebrar um baita galho, vai te ajudar a se comunicar bem em inglês, somente sabendo essa regra simples que não tem exceções. Então, por exemplo, aqui, preposição in. Eles estão interessados em fazer alguma coisa, né? Em pintar. O verbo pintar está com o ing. Sempre que tiver uma preposição mais verbo, aqui as preposições elas estão em negrito, e nem sempre tem um verbo depois da preposição. Por exemplo, aqui eles estão interessados, eu poderia dizer, deixa eu mexer aqui, eles estão interessados em futebol. Pode ser um substantivo, né? Mas eles estão interessados em futebol. Não, eles estão interessados em jogar futebol. Aí a gente tem uma ação, a gente tem um verbo jogar, play. They are interested in playing football. Se houver um verbo depois da preposição, ou eles estão interessados em assistir futebol, they are interested in watching football. Preposição mais verbo, verbo no ing sempre. Memoriza essa regra, é boa. Próximo exemplo, vamos primeiro repetir aqui, né? Eles são interessados em pintar, pode ser traduzido como pintura também. They're interested in painting. Preposição at. Eu era bom em andar de skate. Andar de skate é skateboard. Com ing, skateboarding. Eu era bom em andar de skate. I was good at skateboarding when I was a teen. Repeat. Vamos complementar aqui a minha explicação. Isso é uma estrutura
também bastante útil. Deixa eu dar uma apagada aqui. Tipo, eu sou bom em alguma coisa. I am good at. Eu nunca diga I am good in. I'm good on. Aqui é quando você vai dizer que você é bom ou ruim em alguma coisa. Sou ruim em matemática. I'm bad at math. Aqui o exemplo está no passado. Eu era bom. Aqui o tempo verbal não importa. Pode ser no passado. Eu era ruim. Você está dizendo, na escola eu era ruim em matemática. I was bad at. Tanto para ruim quanto para bom. Pode ter outras variações. Eu era muito bom. I was very good at football. Vamos ver o futebol de novo, porque eu quero acrescentar aqui. Pode ser um substantivo. Eu era bom em futebol. I was good at. Preposição sempre at nesse caso. Ser bom ou ser ruim em alguma coisa. Preposição at. Sempre em inglês. Eu era bom em jogar futebol. I was very good at playing. Se tem um verbo no ing. Eu era muito bom em andar de skate. I was good at skateboarding. Lembra dessa regrinha aqui com o at nesse caso. O próximo exemplo, a preposição é for. Por dizer. For saying. Tradução em português é dizer, não é dizendo. Mas em inglês é o ing, porque depois da preposição, o verbo sempre no ing. Então, um exemplo aqui é, você deveria se desculpar por dizer aquilo. Por quê? Por dizer, for saying that. Repeat. You should apologize for saying that. Good. Sempre que desculpar-se por fazer alguma coisa, é o for mais do verbo ing. E o último exemplo aqui com a preposição by. E é um exemplo interessantíssimo. Vamos ver em português primeiro aqui. Você pode melhorar seu inglês como? Você pode melhorar o seu inglês lendo mais. Em português não tem nem preposição aqui. Mas poderia usar a preposição. Você pode melhorar seu inglês ao ler mais ou por ler mais. Essa resposta essa pergunta como? Como que eu posso melhorar o meu inglês? Aí eu vou dizer para você. You can improve your English by reading more. Ao ler mais, principalmente ler em voz alta, eu já frisei isso, você melhora a sua fala. Leia sempre em voz alta aqui. Repita os exemplos de aula comigo e depois da aula revise a lição e leia todos os exemplos em voz alta novamente. Isso vai te ajudar a melhorar o seu inglês. Improve your English. Então, se o aluno me pergunta, como é que eu posso melhorar? How? Essa é a pergunta aqui. How? A gente usa a preposição by para responder como que algo pode ser feito. How can I improve my English? Você pode melhorar o inglês como? Lendo mais. You can improve your English by reading more. Vamos só botar mais um exemplo aqui para complementar. Como eu posso aprender japonês? How can I learn Japanese? Eu vou dizer para você, by learning, by taking lessons. Essa seria a minha resposta. Cara, acho que para aprender japonês, você tem que fazer aula. Então, como eu posso? By taking lessons. How can I learn Japanese? You can learn Japanese by taking lessons with a good teacher. Preposição by, então, nesse caso, diz como que algo é feito ou pode ser feito. E o ing depois, né? Fazendo aula, taking lessons. By taking lessons with a good teacher, you can learn any language. Got it? A preposição bem importante aqui com by. Portanto, seguindo essa lógica, dessa regra, que sempre que houver uma preposição mais um verbo no ing, tem uma coisa que a gente chama, tem um tipo de verbo que a gente já comentou aqui em aula muito brevemente, não dei muitos detalhes sobre os phrasal verbs.
Aí você sabe os danados dos phrasal verbs, tem uma lista imensa. Tem livros assim, ó, só com phrasal verb, não dá para aprender todos, você tem que aprender o que você vai usar no dia a dia, né? E o que é um phrasal verb? É um verbo que vem sempre, né, na composição desse verbo tem uma preposição. Aqui o verbo desistir em inglês é give up. Esse é o verbo desistir em inglês, give up. E o interessante sobre os phrasal verbs é que eles são muito diferentes do seu verbo raiz, por assim dizer, né? Você sabe que o verbo give é o verbo dar, mas o give up não é dar para cima, up para cima, mas o give up. Então, ao acrescentar esse up, você muda completamente o sentido. É outro verbo, né? Give é uma coisa, give up é um phrasal verb, é outra coisa que significa desistir. Vamos, antes de ler os exemplos, ver aqui os phrasal verbs. O próximo é o verbo continuar. Sim, pode ser o verbo continue, é o verbo continuar, continue, or carry on. É um sinônimo, também significa continuar, seguir fazendo alguma coisa. E o verbo carry é uma coisa, carregar, o verbo carry on é continuar. Isso é o interessante dos phrasal verbs, eles mudam completamente, né? A preposição transforma eles em um outro verbo. E, inclusive, às vezes, como é o próximo exemplo aqui, tem duas preposições. O verbo aturar, aguentar, quando você tem que aguentar, aturar alguma coisa que não é, né, satisfatória, não é muito conveniente, esse é o verbo put up with. Vamos linkar aí o som. Put up. Put up. Put up with. É o verbo aguentar, o verbo aturar. O verbo put é pôr. Você sabe, pôr. Put. E o put up with, né, tem duas, inclusive, tem duas preposições. É o up e ainda o to. Aguentar alguma coisa. Tem que aguentar o meu primo. Meu primo é meio xarope. Tem que aturar, tem que aguentar ele. Você vai dizer assim, eu tenho que aguentar. I have to put up with my cousin. Meu primo, my cousin. É família, né? Fazer o que a gente tem que aguentar. Então, esse é o phrasal verb que tem duas preposições. Up with, put up with. E se houver um verbo, vamos dizer, eu estou morando com meu primo. Eu tenho que aguentar isso. I have to put up living with my cousin. Sempre que houver aqui um verbo depois do phrasal verb, por causa da preposição, já que o phrasal verb sempre é constituído por uma ou mais preposições, o próximo verbo no ing. Que é o exemplo parecido aqui, o exemplo que eu escolhi é ele tem que aturar viver com seus pais, até que ele arranje um emprego. He has to put up with, com o quê? Conviver. With living with his parents. Bem, vamos para o primeiro exemplo. Vamos por partes aqui. First things first. Não desista de aprender inglês. O verbo aprender, learn, está com ing, porque vem depois da preposição up. O phrasal verb, desistir, give up. Não desista, don't give up. Não desista do quê? De aprender. Don't give up learning English. Repeat. A Wendy vai continuar fazendo sua pesquisa. O verbo continuar, carry on. E aqui o verbo fazer uma pesquisa, a gente usa o verbo do, tá com ing, doing, porque vem depois da preposição on. Repeat. Wendy will carry on doing her research. E ele tem que aturar viver com seus pais. Geralmente é agradável, né? Não sei porque que ele tem que tá achando muito ruim, mas às vezes o cara já é adulto, quer ter a sua liberdade, ele tá aí com uma situação insatisfatória. Ele tem que aguentar isso, ele tem que aguentar viver. He has to put up with living. Tem que aguentar, aturar viver com seus pais até ele achar um emprego. Repeat. He has to put up with living with his parents until he gets a job.
Essa é uma regrinha de ouro. Preposição mais verbo sempre é uma regra legal, não tem exceção. Põe o ing se houver um verbo após a preposição. E para finalizar, a gente vai ter duas preposições meio chaves aqui, né? A preposição antes, before, e depois, after. Tem aluno que confunde, acha que after é antes, começa com a mesma letra A, né? After, antes, não. After é depois, não confunda. After e antes é before. Então, aqui vamos ver o before e o after são preposições, então se houver um verbo logo após, você sabe, o verbo com ing. Aqui é antes de dizer, before saying. Antes de dizer, before saying. Você deve pensar, aqui você vê que o exemplo está duplicado, que na verdade tem duas formas de dizer a mesma coisa, com duas estruturas diferentes. Vamos primeiro repetir essa forma aqui, que tem a preposição e logo imediatamente um verbo, então por isso ing. Repeat. You should think before saying anything. Yes. Então, preposição before mais verbo ing. Mas essa frase ela também pode ser estruturada de uma outra forma. Você deve pensar antes que você diga. E aqui a gente acrescentou o you. A gente repetiu, né? Você deve pensar antes que você diga. E aí não tem o ing, que é o presente simples. Antes que você diga qualquer coisa, before you say anything, you should think. Então atenção, aqui o you, que é o sujeito, está sendo repetido. You should think before you say. É a mesma coisa que dizer, né? Você tem que pensar antes de dizer, você tem que pensar antes que você diga. Em português também a gente tem essas duas variáveis aí. Só lembrando que nesse caso o verbo say, dizer, não está imediatamente depois da preposição e por isso ele não está com ing, está no presente simples. Se você usar o sujeito de novo, né? You should think before you say, presente simples. Mas se você usar somente o verbo aqui depois da preposição, you should think before saying anything. Alright? Repeat. You should think before you say anything. Excellent. O próximo exemplo é a mesma coisa. Então aqui, antes de comprar, before buying. Ela vai guardar dinheiro antes de comprar um carro. Repeat. She will save money before buying a car. Or, a gente aqui vai repetir o sujeito. Ela vai guardar dinheiro antes que ela compre. E agora o verbo comprar, ele está no presente simples. Before she buys. Porque a preposição, o verbo não está imediatamente depois da preposição. A gente repetiu aqui o sujeito. Então, por isso que a gente usa essa estrutura um pouquinho diferente. Sacou? She will save money before she buys a car. Reiterando, resolveu repetir com o sujeito? She will save money before she buys, presente simples. Ou vai diretão aqui, antes de comprar. She will save money before buying. E a mesma lógica com a preposição after, depois. Né? A gente viu dois exemplos com o before, antes de fazer alguma coisa, e depois de fazer alguma coisa. Depois de vender, after selling. Depois de vender sua casa, after selling his house, he bought a flat. Repeat. After selling his house, he bought a flat. Depois de vender sua casa, ele comprou um AP, um apartamento, apartment. Flat é o mesmo aqui, apartment. Então, depois da preposição after, está o verbo com ing, after selling. A gente ainda pode dizer dessa forma, depois que ele vendeu, after he sold. Depois de vender, after selling. Depois que ele vendeu, after he sold. E aqui o sell está no passado, passado simples.
depois que ele vendeu, porque tem o sujeito aqui. Repeat. After he sold his house, he bought a flat. Isso é uma diferença importante. Você tem que memorizar essas duas estruturas. Depois de vender, você está dizendo a mesma coisa. Né? Depois de vender, depois que ele vendeu. E o último exemplo, mesma coisa. Eu posso viajar para o Chile depois de sair. Sair do emprego é o quit. After quitting. After quitting my job, I can travel to Chile. Eu não posso agora, eu posso depois de sair do meu emprego, eu posso viajar para o Chile. I can travel to Chile after quitting my job. Or I can travel to Chile after I quit my job. Aqui eu repeti o sujeito. Eu posso viajar depois que eu sair. After I quit. After I quit my job, I can travel to Chile. Got it? Repeat. I can travel to Chile after I quit my job. Perfect. Agora a gente terminou uma parte importantíssima da gramática em inglês, né? São detalhezinhos importantes para você dar aquela lapidada legal nas estruturas, usar os verbos corretamente, né? Não é fácil memorizar certinho aqui qual verbo vai com qual forma, mas só através da prática. Faça as aulas práticas aqui no English Bay, faça os exercícios, obviamente, né? A lição de casa, para você ir mentalizando aí, e mecanizando, né? Quando usar o ING, quando usar o infinitivo, quando pode usar os dois, não tem problema. Essa é uma parte bastante importante. Claro que, se acontecer, por exemplo, o primeiro exemplo novamente, o Chris evita comer, Chris avoids eating. Se você disser Chris avoids to eat, tá errado, sou estranho, mas é entendido. Felizmente é um detalhe um pouco pequeno, né, que vai acabar provavelmente não dando muita confusão, mas, claro, vai estar errado. Como em português, vou te dizer, né? O Chris evita comendo. Ele evita comendo. Você provavelmente vai entender o gringo dizendo isso. Ele evita comendo fast food. Mas tá errado. Então tenta memorizar a estrutura certinha de cada verbo. Isso vai dar um baita upgrade, um upgrade. Vai dar um up no seu inglês. E segue os estudos. Na próxima tem mais. Take care. See you next time. Bye bye.